Um ponto importantíssimo e que assusta muitos futuros intercambistas é justamente a conversação. E aí, como você consegue praticar aqui o inglês para chegar lá muito melhor, né, na vida no idioma e conseguir aproveitar mais o intercâmbio? Por isso, eu estou aqui com a minha professora de inglês, a Aline, lá da Parque Idiomas, e ela está aqui para trazer algumas dicas, assim, de como você pode aproveitar o seu dia a dia, as coisas que você faz, para melhorar a sua conversação em inglês, né? E aí, Aline, se apresente. Você já apareceu aqui várias vezes, mas não custa nada. Oi, gente, eu sou a Aline, eu sou professora da Ana lá na Parque Idiomas. Já apareci algumas vezes, mas já tem um tempinho, né, que a gente não faz vídeo nem live juntas. Verdade. O pessoal deve Então, estar a com gente vai saudade. falar hoje sobre. Eu também tenho saudade de estar aqui. Então, hoje a gente vai falar, né, igual a Ana falou, uma dúvida, não uma dúvida, mas uma dificuldade que muita gente tem é como evoluir na conversação em inglês, né? Sem a gente estar ainda no intercâmbio, né? Então, aqui no Brasil, ou onde quer que você esteja, antes de estar inserido na cultura, né, do inglês, como que você faz para poder evoluir nessa conversação? Então, a gente separou aqui alguns pontos, né, que a gente quer falar, mas antes de falar qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que ter em mente, quando você quer evoluir na conversação, é que a gente não pode ter medo de errar. A gente vai errar. Sempre que a gente for aprender alguma qualquer coisa, a gente vai errar no processo, a gente vai errar ao longo do caminho. E isso é normal e tá tudo bem, não tem problema. Ninguém quer que você aprenda inglês e assim você comece a falar absolutamente tudo certo. O importante é você passar a sua mensagem. Então, sempre vai ter pessoas que vão te ajudar, principalmente se você for fazer um intercâmbio. Então, quando você estiver lá, as pessoas vão te ajudar a melhorar na sua pronúncia, na sua fluência. Então, você não precisa ter medo de errar. Mas antes de ir, tem algumas coisas que a gente pode fazer para poder praticar e para poder perder um pouco desse medo, perder um pouco dessa vergonha, né? Esse bloqueio que a gente tem de falar a língua. A gente, muitas vezes a gente sabe falar, tem vocabulário, tem conhecimento, mas não consegue falar, ter uma fluência, ter uma conversa com uma pessoa de forma natural. E então a gente separou algumas coisas, né, alguns pontos para vocês fazerem, para vocês praticarem e perderem esse medo, essa vergonha. A primeira dica que a gente separou é não traduza. É muito importante, quando você está aprendendo inglês, perder essa necessidade de estar sempre traduzindo. Por quê? Porque quando você traduz, você não está tendo nenhuma dificuldade, você não está tendo nenhum desafio. É muito fácil, e quando é muito fácil, a gente não aprende. A gente aprende quando a gente é desafiado. Então, não traduzir, você está se desafiando. Então, se você quer falar alguma coisa, a gente tem muita mania de pensar em português, né? O que eu quero falar? Não, eu quero falar que eu estou com fome. Aí eu vou traduzindo palavra por palavra. Muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, isso não vai funcionar. Porque o sentido que você vai trazer em inglês não é o mesmo sentido que você estava pensando que você queria trazer na sua frase. Então, é importante você traduzir o sentimento, né? O sentido daquilo que você quer expressar e não as palavras em si, porque isso acontece, né? O fato de a gente trazer uma coisa que não é aquilo que a gente quer trazer, não é a nossa intenção, acontece muito porque as palavras têm sentidos diferentes em inglês. Elas podem significar coisas diferentes em diferentes contextos. Então, a gente tem que escolher bem as palavras que a gente vai utilizar e muitas vezes quando a gente faz a tradução, isso não acontece. Não acontece porque tem palavras diferentes. Tem coisas que a gente quer expressar que a gente não vai conseguir expressar da mesma forma que a gente expressa em português. Talvez vai ter que ser com uma palavra diferente, com uma expressão diferente. Então, é muito importante não fazer tradução na hora de falar. E isso acontece também porque a gente fica racionalizando demais. A gente tem como uma base segura o português e a gente usa ele para poder tentar falar o inglês. Só que a gente tem que entender que são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Então, é como se você tivesse que ter uma separação, português e inglês. E para isso acontecer, você não pode ficar utilizando tradução o tempo inteiro. Verdade, é Algum um ponto comentário? importante que a gente sempre encontra uma palavra nova, né? E a primeira coisa que a gente faz é procurar o significado, a tradução. Nem é o significado, a Sim, tradução dela no exatamente. Google. E Uhum. não é o certo, né? O que a pessoa deveria fazer ali? Você pode procurar imagens, por exemplo, colocar a palavra lá no Google e colocar em imagens, que aí você vai ver várias imagens relacionadas àquela palavra que você colocou, e aí muitas vezes você vai entender o significado por conta dessa imagem, fazer uma simulação, né, que é muito o que a gente faz no nosso método da PARC, né, como você já sabe, a gente utiliza das imagens para trazer significado às palavras, então não existe tradução.
né? Então, assim você assimila ao significado, ao sentido da palavra, sem saber, né, sem precisar pensar na tradução. Você já vai saber instantaneamente aquilo que você quer falar pela assimilação do visual. Então, você pode fazer isso, você pode colocar, pedir no Google Definition, colocar a palavra lá e colocar Definition na frente, que aí vai aparecer a definição da palavra, e muitas vezes aparecem alguns exemplos também, então você vai ter exemplos de como usar aquela palavra, e aí você não vai precisar da tradução. A gente tem um vício, e esse vício é por segurança, por uma autossegurança. Não, será que eu tô falando? Será que eu entendi certo? Será que é isso mesmo que eu entendi? Não precisa disso, porque se você tiver entendido errado, em algum momento você vai saber. Você vai saber porque você vai ler ela em um contexto que no que você tinha entendido não faz sentido, ou porque você vai falar ela em um contexto que naquela conversa não faz sentido para o que você tinha entendido, e você sempre vai ter o feedback disso, seja com a pessoa com quem você estiver conversando, ou no seu curso de inglês, no seu intercâmbio, enfim. Na maioria das vezes, você vai ter um feedback disso, porque se for uma coisa diferente do que você imaginou, você vai falar e não vai fazer sentido, e a pessoa vai te perguntar, não, mas essa frase não faz sentido, o que você quer dizer com isso? E aí você vai explicar e a pessoa vai te auxiliar no melhor uso daquela palavra, ou enfim, na melhor forma para falar aquilo que você quer falar. Legal, e um ponto importante é que toda vez que você encontrar ali uma palavra nova que você ainda não sabia, tenta usar ela, né, Aline? A gente até falou isso em alguma Tem que das aulas usar. que a gente fez. Sim. Porque senão esquece, É né? muito Fica aí no seu importante. caderno. Tentar sempre utilizar o maior número de vocabulários. Então, assim, vamos supor que você está aprendendo inglês e você não tem ninguém para conversar. Você não tem com quem conversar em inglês. Você não tem pessoas no seu convívio que são fluentes em inglês. Então, para te desafiar, faz isso. Pega as palavras que você aprendeu e faz um áudio criando 3 frases de cada palavra. Depois você pega essas frases e escreve elas. Tem alguns plugins de Google Chrome, alguns aplicativos que fazem correção ortográfica do inglês. Então, tudo que você escrever lá vai ter a correção, e aí você vai ver sugestões de como falar de uma forma melhor. Tem essa plataforma que chama Grammarly, depois eu te mando e a gente coloca na descrição do vídeo, só para, né? Enfim. É bem bom mesmo, porque aí você pode colocar se você quer falar de uma forma mais casual, mais informal, Sim, e ele te vai exatamente. dar sugestão. E ele te mostra isso, ele mostra um emoji com a mensagem que você está passando. Então, descontraído, formal, casual, e aí você pode fazer as alterações que você precisa para fazer da forma que você achar melhor. Mas isso também como uma ferramenta de autocorreção. Então, vamos supor, eu criei tal frase. Eu vou lá no Grammarly, coloco as frases que eu criei e vejo se está tudo certinho. E aí você consegue estudar sozinho. Você já aprendeu as palavras novas, você criou frases, pegou essas frases e se corrigiu, né? Se fez essa autocorreção utilizando algum aplicativo, alguma coisa, algum corretor ortográfico do inglês. E aí você vai ter a utilização correta daquela palavra. Se a palavra não tiver no contexto legal, eles vão te dar sugestões de outras palavras, então é legal. Enfim, é isso. Não traduzir é o ponto principal. Acima de qualquer outra coisa, é a dica que eu mais reforço. Não traduzir na hora de falar. Não racionalizar, não ficar pensando em português para depois falar em inglês. Tentar já pensar, né? Tentar já criar a frase na sua cabeça em inglês para depois poder falar. E depois de um tempo você vai ficando tão na sua cabeça que você começa a falar assim no português. Nossa, mas eu sei isso em inglês, mas como que eu falaria isso em português? Exatamente. Você já começa a trocar. Aquela sensação que a gente tem de, meu Deus, como eu falo isso em inglês? A gente começa a ter no contrário. Eu tenho muito isso. Às vezes eu falo alguma coisa e aí eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu quero expressar, mas eu não consigo expressar em português porque eu só sei em inglês. Tanto que, assim, tem muita coisa que a gente não consegue expressar em inglês, né? Então, por exemplo, saudade. Saudade é uma palavra muito difícil de expressar em inglês. A gente não consegue, não existe uma tradução no inglês da palavra saudade. A gente consegue traduzir esse sentimento com outras palavras e expressões. Então, por exemplo, o verbo to miss é como se fosse sentir falta, mas ainda não é aquela saudade que a gente tem no português, aquele sentimento que a gente expressa com a palavra saudade não é suficiente o I miss you, por exemplo, entendeu? Então, tem outras formas de expressar, assim, utilizando de outras palavras, ou, tipo assim, utilizando de superlativos como I miss you very, very much, I miss being alguma coisa desse tipo, mas você nunca vai conseguir expressar exatamente aquela palavra. E tem muita coisa que no inglês a gente também não consegue expressar.
Inclusive, eu tenho essa tatuagem aqui, tá escrito fierce. Essa palavra, toda vez que alguém me pergunta, eu fico assim, então. Porque a tradução literal dela é feroz, mas não é isso que ela representa, realmente. Ela representa um significado muito além do que isso. Então, assim, não adianta traduzir. Ponto principal de tudo é não adianta traduzir porque você não vai ter exatamente aquilo que você quer. E principalmente não traduza também aquelas coisas regionais, né? Que são aquelas expressões que a gente costuma falar. Tipo, mineiro não consegue falar trem, né? Um trem não vai dar pra gente falar em outro lugar. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Então, assim, o que você passa com aquilo que você está falando. É o importante de pensar isso. Traduzir emoção, traduzir sentimento, traduzir sentido de frase, de palavra em si, né? O que ela traz. E não a palavra em si em um idioma. Entendeu? Próxima dica, então, sempre pratique em voz alta, consigo mesmo ou com pessoas próximas. Como assim? A gente tem que falar, a gente tem que falar. Você pode falar sozinho, olhando para o espelho, se gravando, mas você tem que falar de alguma forma. Porque a única forma de você atingir a fluência na fala é praticando. Você não tem outra forma de atingir a fluência sem ser praticando. Então, quais são algumas das formas que você tem de praticar sozinho? Falando na frente do espelho, falando o que você pensa, fazendo discurso, ensaiando qualquer coisa que você tem para falar com qualquer pessoa. Não sei se sou eu que faço isso, mas eu faço isso. Às vezes eu nem falo, né, no final das contas, mas eu penso muito o que eu gostaria de falar. Então, faz isso tudo em inglês, entendeu? Planeja o seu dia. A gente já falou isso algumas vezes em alguns vídeos sobre pensar em inglês, né? Então, planeje seu dia em inglês, faz um planejamento, escreve tudo que você tem que fazer no seu dia em inglês, lê em voz alta, vai ouvir uma música nova em inglês, vai lá, coloca na letra dela, lê a letra em voz alta, canta junto, entendeu? Isso tudo te ajuda a adquirir a fluência. Por quê? Porque você vai absorver naturalmente por assimilação. Então, na hora que você ouve a música, na hora que você lê a letra da música, por mais que você não conheça todas as palavras, primeiro que você está ouvindo, então você já sabe a pronúncia, você só vai repetir. Segundo que, pelo contexto da música, por tudo que a música passa, às vezes você consegue entender até as palavras que você não conhece. E aí é legal para você também pegar vocabulário novo e etc. Outra forma de fazer isso, né, de praticar a oralidade, é assistindo filmes e séries. Quando a gente assiste filme, eu faço muito isso. Inclusive, foi uma das coisas que me ajudou muito no começo a atingir a minha fluência, atingir a minha naturalidade, né, realmente. E eu fazia como? Eu pegava os filmes e as séries que eu estava assistindo e eu colocava a legenda em inglês e ia lendo junto. Não precisa ler alto, tipo, Hi, how are you? Não. Pode ler baixinho, Hi, how are you? Só para você ouvir, para você ir ouvindo você falando e comparando com o que o ator está falando. E aí você vai corrigindo automaticamente na sua cabeça o que você está errando ali. O que você achava que era de uma forma e é de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente acha que fala certo, mas na hora que a gente compara, a gente vê, realmente, minha pronúncia não tá legal. Então eu preciso melhorar. E aí você vai vendo onde você precisa melhorar. Tem várias outras coisas que você pode fazer, né? Mas as principais, assim, que eu acho que você consegue fazer no seu dia a dia, sozinha, é ler letras de músicas, cantar junto, ler a legenda da série e do filme que você estiver assistindo, escrever a sua rotina e ler tudo, escrever o que você tem que fazer durante o seu dia e ler tudo em voz alta, conversar consigo mesmo, a gente conversa sozinho. Então, eu não sei se eu sou muito louca, mas eu acho que todo mundo conversa sozinho, pelo menos um pouco. Então, assim, use esse tempo, fala consigo mesmo, entendeu? Pega no Instagram páginas de pessoas de outros países, TikTok, esse tipo de coisa. Vai vendo, vai repetindo, vai fazendo esse tipo de atividade que vai ser legal. Verdade, a gente faz uma atividade na aula, eu acho que é semanal, né, Aline? Que a gente tem uns temas e a gente tem que preparar um speech. Isso é bem legal também, né? Procurar algo que está acontecendo, que você gosta, uma série que você assistiu e tenta explicar essa série, né, por exemplo, para alguém em inglês. Só que você pode fazer isso sozinho, né? Não precisa necessariamente estar falando com alguém. Sim, exatamente. Pode fazer isso sozinho. E aí entra o Grammarly também. Você escreve aquilo ali que você quer falar do jeito que você acha que está certo. Porque é isso que é importante, você tentar fazer a coisa certa. Quando você colocar no Grammarly, ele vai te mostrar, vai te apontar onde você errou. E aí você vai estar aprendendo automaticamente, porque você está ali comparando o que você fez sozinho, com o seu conhecimento, com o que está correto. Então, assim, tem muito jeito de
praticar o inglês sozinho, assim, de todas as formas. O listening, o speaking, todas as áreas do inglês você consegue praticar sozinho se você tiver dedicação, se você tomar um pouquinho do seu tempo para fazer isso, enfim. Isso aí, super dá certo. Eu lembro que eu tive que fazer uma apresentação para a F, agora no evento que teve, e era em inglês. Muito bom. E aí, eu preparei o PPT todo em inglês e tal, mandei pro Dani é meu corretor, ele corrige tudo. Aí depois, na hora de gravar, eu preparei tipo um doc com tudo que eu queria falar, já escrito em inglês. Eu não pensei em toda a apresentação em português, eu pensei em tudo em inglês. E fiz tudo em inglês também. Facilitou. É isso aí. É bem isso que você falou, de escrever para ver. Exatamente. E colocar em prática, porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu não sei. E aí não faz, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, e aí não faz, e aí fica por isso mesmo. Não, gente. Pega e faz, porque você fazendo, você vai aprender. É a mesma coisa, por exemplo, aprender a dirigir. Aprender a dirigir não é difícil. Aprender os comandos que você precisa ter para dirigir, para poder passar num exame, você consegue aprender rápido. Agora, atingir uma direção boa realmente, você só consegue com prática. Então, quando você começar a dirigir, que você vai conseguir aprender realmente como fazer aquilo da forma correta. Eu tenho hoje, deixa eu ver, eu tenho 6 anos de carteira já. Quando eu tirei carteira, eu era péssima. Eu bati na traseira de ônibus. Então, quando eu bati na traseira do ônibus, eu fiquei um tempão sem dirigir, porque eu tinha muito medo. Até que eu não tive opção. Eu precisava dirigir, eu precisava utilizar o carro, eu precisava levar meu filho nos lugares, eu precisava sair, eu precisava trabalhar, enfim. E eu precisava dirigir. Então, eu tive que perder esse medo. Como que eu perdi esse medo? Fazendo. Eu entrava no carro e tremia igual Vara Verde, assim. Era muito difícil. Eu não conseguia dirigir se eu estivesse sozinha. Hoje, eu saio todo dia de carro, eu dirijo para todo canto, todo mundo fala comigo, nossa, você dirige muito bem. Por quê? Porque eu não desisti quando eu tive medo, eu não desisti quando eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia conseguir, eu falei, nossa, eu nunca mais vou conseguir dirigir, porque a primeira vez que eu peguei o carro com carteira foi quando eu bati o carro. A primeira vez. Então, assim, já me deu logo um baque, eu falei, não tem jeito. É igual quando você tá conversando com alguém, você erra alguma coisa, a pessoa te aponta esse erro, e aí, em vez de você achar isso uma coisa boa, e falar, não, beleza, ela tá apontando o erro, é muito bom, porque eu posso melhorar. Não, aí você já fica com vergonha, você fica com medo, aí você já fica inseguro. E isso não é legal, porque isso te trava, te faz um bloqueio. Então, de tudo isso que a gente falou hoje, todas essas dicas que a gente deu, o ponto principal é, sai falando. Começa a falar e vai. Se você não começar, você não vai conseguir desenvolver. E é isso. Exatamente. Foi justamente essa mensagem que a gente recebeu lá no grupo do WhatsApp, de uma futura intercambista, que ela falou que ela estava numa rodinha, tinham pessoas lá que falavam a língua que ela estava aprendendo, e ela ficou com receio de falar, porque as pessoas sabiam, né, eram nativas ali, e talvez corrigiriam ela de alguma forma, ela ia falar errado, então ela se sentiu travada por conta disso. Poxa, você tinha que se testar, né? Aproveita que tem ali alguém para você conversar, Sim. né? Antes de eu viajar para os Estados Unidos, antes de eu ir fazer meu intercâmbio, veio uma intercambista ficar aqui em casa. Ela era polonesa, o nome dela era Ida. E eu já fazia aula de inglês, eu já sabia falar inglês. Mas quando ela chegou, a gente foi buscar ela no aeroporto e eu ficava olhando para ela assim. Eu não conseguia conversar com ela. Eu não conseguia. E eu tentava e eu falava tudo errado. Eu sabia conversar, assim, né? Um básico, um mínimo, mas eu sabia. Eu ficava com muito medo. E aí eu ficava com medo, não conversava tanto com ela, conversava com ela, né, mas tentava falar mais em português, até porque ela precisava aprender também. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que foi quando eu não tive opção, eu tive que começar a falar. Não tinha como eu não falar. Eu não tinha absolutamente ninguém perto de mim que falasse português. Todo mundo falava inglês. Era a única coisa que eu tinha para fazer era falar. Então eu fui praticamente forçada, né, a perder o medo. Mas, cara, não deixe chegar no ponto de ter que ser forçada a perder o medo. Se force a falar, se force a começar, porque aí você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças assim, igual você pensa, porque realmente não é. Porque quando a gente começa a praticar com dedicação, com seriedade, com constância principalmente, você vai ver que não é tão difícil assim quanto parece.
Então, por fim, a terceira e última dica é uma coisa mais prática. Depois de você ter escutado tudo isso aqui, a gente quer que você coloque a mão na massa e vá para ação, né, Aline? Conta pra gente o que a pessoa precisa fazer agora. É mais um desafio, né? Agora, o que você vai fazer? Conta pra gente aqui nos comentários. Depois de assistir esse vídeo, assistir a todas essas dicas, o que você vai fazer? O que você acha que vai funcionar melhor para você? Você vai assistir algum filme, falar junto com o filme, alguma série? Vai cantar um tanto de música? Enfim, o que você vai fazer? Conta aqui pra gente. E o desafio para a próxima semana é fazer qualquer uma dessas coisas e mandar um videozinho rápido no DM da Ana pra gente poder postar nos nossos stories. Exatamente. Marca a gente, nossos arrobas estão aqui, né? Realmente se propondo a fazer algo, porque você está aqui assistindo esse vídeo sobre como melhorar a sua conversação, mas se você não colocar em prática, assim, não vai ter como você melhorar, né? Então, depois de já ouvir todas essas dicas, o ideal é que você coloque em prática. Ainda hoje, ainda essa semana, faça alguma coisa para que seu inglês realmente evolua e você consiga aproveitar tantas oportunidades aqui no Brasil quanto fora, né, Aline? Exatamente. Tem um mundo de oportunidades para quem fala inglês hoje em dia e não perde tempo, porque a gente não tem tempo para perder. O mundo está mudando, as coisas estão mudando, os empregos estão mudando, o mercado de trabalho como um todo está mudando. Então, quem não começar agora, quem não correr atrás agora, vai ficar para trás e vai perder o barco. Então, bora lá, manda mensagem para a gente, vamos começar a falar. Exatamente. Se vocês quiserem saber um pouco sobre como são as minhas aulas que eu faço com a Aline na Parque, manda mensagem para mim, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, a gente faz uma aula experimental para você entender como que é, porque é uma dinâmica totalmente diferente, né? A gente falou esse vídeo inteiro sobre conversação, e a real é que a minha aula na Parque é conversação o tempo inteiro, é só conversação. Exato. Então, se você está interessado em melhorar aí a sua conversação em inglês, realmente vale muito a pena você aproveitar essa oportunidade, conhecer essa nova metodologia, porque eu acho que, assim, sério, eu nunca vi uma escola que pratica tanta conversação assim, desse jeito, igual a Parque faz. Se você está focado nisso, vai fazer toda a diferença para você. É só chamar a gente aqui, beleza? Até o próximo vídeo e conta aí sobre o que vocês querem ver aqui no canal também. Até mais. Tchau.